neste programa não é recomendado para menores de 14 anos. Boa noite a vocês de casa, começo da semana, terça-feira. Hoje nós estamos recebendo aqui uma história de superação, uma história de vida que começou com dificuldades, uma história de vida que se transformou, uma história de vida de um cidadão brasileiro que hoje ajuda as pessoas que estavam na mesma posição da dele, ou seja, um morador de rua que hoje é um dos grandes representantes do direito do estado de Fortaleza, o advogado Sérgio Chaves, que ex-morador de rua, ex-motoboy, ele é ex-tudo, ex-lavador, enfim, história de superação. Eu acho isso fantástico e eu trago ele aqui hoje para mostrar a vocês aí de casa que tudo pode acontecer na sua vida. Basta você focar e ele vai nos explicar como houve essa superação na vida dele. Vai contar a história dele aqui. Já nós vamos falar sobre superação. Não é isso, olha? Como é que foi o final de semana? Maravilhoso. Meu netinho tá uma graça. Lindo, lindo. Chupando melancia, não foi? Chupando melancia, coçando os dentinhos, que já estão apontando. Quero dar boa noite a você, telespectador, você que nos recebe aí na sua casa. É uma honra adentrar aí, viu? Obrigada mesmo. Seja muito bem-vindo. Boa noite a vocês, nossos colegas. Minhas colegas. Eu falo, não mexe, ele mexe. Vamos lá. Bolsa, boa noite. Boa noite. Como é que foi o seu final de semana? Boa noite, doutor. Boa noite, doutora Áurea Cedras. Cedras. Ou não, Brás. O povo aqui vai estar para entender. Boa noite, meu amigo Marcelo. E muito boa noite a você que nos assiste neste segundo programa do mês de agosto, né? Para mim é o melhor mês do ano. Neste mês estarei completando 51 anos, minha amiga. Tá ficando velho, hein? Meu amigo Marcelo. Dizem que eu estou ficando mais experiente. Idem. Né? Tomo das suas palavras as minhas. Então, para mim é o melhor ano, o melhor mês do ano. A minha esposa faz aniversário 2 dias antes do meu, né? Faz dia 16, eu faço dia 18. Tem um filho meu que faz aniversário no dia 4 de agosto, também fez, né? Agora, dia 4. Então, realmente é um mês para mim muito, muito gratificante. E aqui com a história de vida do nobre colega doutor aqui, que nós vamos ouvir hoje, é uma história de inspiração, né? Para você que pensa muitas vezes assim, não tenho como, não sei como é que eu vou fazer. Às vezes outro pensa, não tenho uma idade para isso, né? E nós sabemos que o ser humano, ele se transforma. Ele tem essa capacidade de mudança. Para mim, uma das maiores capacidades do ser humano é de mudar. É reconhecer algo e mudar. É isso, Marcelo? É isso aí. Sérgio, muito obrigado, cara, mais uma vez por atender o nosso convite e levar essa história de luta, de vida ao público em casa, porque nesse momento deve ter pessoas nos assistindo com dificuldades. Nesse momento deve ter pessoas nos assistindo sem saber a quem recorrer. E eu acho que você vai transmitir isso, porque você sentiu isso à flor da pele. Né? Sérgio, para começar, conta um pouquinho da sua história de vida. Você nasceu da onde? Morava com os pais? Foi criado por quem? Por que você... Eu quero que você conte as fases. Por que você foi parar na rua? Como é que foi isso? Quem te ajudou? Como é que foi o primeiro aconselhamento? Conta um pouquinho da sua história para o público em casa. Primeiramente, é um prazer estar aqui contando um pouco da minha trajetória para vocês, de como eu fui para as ruas, como eu saí das ruas, como eu consegui voltar a estudar, depois de 20 anos sem estudar, e em apenas 6 anos eu consegui sair da 3ª série do ensino fundamental para me tornar um advogado. Mas tudo começou quando eu tinha 7 anos de idade, eu sou do interior do Maranhão. Quantos anos? Eu tinha 7 anos de idade. Mas você nasceu aonde no Maranhão? Nasci em Imperatriz. Imperatriz do Maranhão. Aos 7 anos de idade, os meus pais se separaram. A gente é de uma família humilde.
A nossa casa era uma casa feita de barro. De taipa. De taipa que chama, coberta com Sapê. Com palhas de babaçu. Então, a gente realmente era pessoas bem humildes. E meus pais se separaram. E minha mãe, com isso, me levou para o interior do Pará. E lá, passou um tempo, a minha mãe... Qual cidade? Goianésia do Pará. Ah, conheço. Isso com 7 anos. Isso com 7 anos de idade. E então, minha mãe, para ajudar, né, a criar eu e mais 2 irmãs minhas, eu com 7, a outra com 9, a outra com 11. E ela já encontrou outra pessoa, outro casamento, e para prosseguir a vida. Só que eu não aceitava o término da minha família. Eu não aceitava, ficava revoltado por estar longe do meu pai, do meu outro irmão que ficou no Maranhão. Então eu não fazia por onde ter um bom relacionamento com o meu padrasto. E aí começaram as brigas, minha com o meu padrasto, da minha mãe com o meu padrasto, minha com a minha mãe. E assim minha mãe me mandou para o meu pai, né, voltar para o Maranhão. Quando eu voltei para o Maranhão, meu pai também já tinha adquirido outra família. Outro casamento, exatamente. E a história só se repetiu. Eu também não tive um bom relacionamento com a minha madrasta. Então eu fiquei assim. Era um tempo com meu pai, um tempo com a minha mãe. Que é muito comum hoje, né? Em muitos exatamente, filhos. Muito comum. E a viagem era uma viagem entre o Pará e o Maranhão, 280 quilômetros. E entre esse espaço de tempo que eu fiquei entre a mãe e meu pai, eu também morei com a minha avó, morei com tia, morei com madrinha. E meus estudos foram ficando para trás. Até que certa vez eu na casa da minha mãe, no Pará, e a minha mãe me colocou no ônibus para mim ir para o meu pai. E eu desviei o caminho. Eu desci a 70 quilômetros de onde eu tinha saído, uma cidade chamada Jacundá, no Pará. Você tinha quantos anos? Eu tinha 11 anos, nessa época eu tinha 11. Eu já estava com 11 anos. Então, desci em Jacundá e ali eu resolvi que não iria mais para o meu pai e nem voltaria para minha mãe. Então, uma viagem de 280 quilômetros, ela chegou a quase 1.000 quilômetros. Cheguei em Teresina, no Piauí. Em Teresina, no Piauí, ainda criança, 11 anos, não tive oportunidades, não conhecia ninguém me esperava. Com quantos anos? 11 anos. 11 anos. Meu Deus. Então, cheguei em Teresina e, como eu disse, eu não tive oportunidades. Aí fui pastorar carros, fui ajudar pessoas na Ceasa, carregando sacolas na esperança de ganhar uma moeda, e acabei morando nas ruas. Então, e você morava onde? Como é que você vivia, Sérgio? Nas ruas, dormia nas calçadas. Você não tinha medo? Como é que era isso? Uma criança, era uma criança? Não, acredito que eu não tinha medo, né? Até mesmo porque eu não voltei. Né? Então eu estava muito decidido, sabia muito o que eu queria, era não voltar mais para casa, né? Nem na casa do meu pai, nem na casa da minha mãe. E aí, dormia nas calçadas, por diversas vezes cheguei a comer comida no lixo, catar comida no lixo, frutas estragadas na Ceasa, tá? Comer sopa, que pessoas, do mesmo jeito que hoje eu faço parte de um projeto Amigo das Ruas, naquele tempo também, em Teresina, tinha pessoas que faziam isso. Então eu me alimentava assim, ajuda de alguém, ajuda de outro, e assim foi passando. E os seus pais, não procuraram você? A informação que eu tive já foi bem depois, né? Já foi bem depois disso, eu passei aproximadamente um ano. Você tem quantos anos hoje, Hoje Sérgio? eu tenho 37. 37, então 37. Isso faz 20 e poucos anos. 26 anos. 20. Naquela época não tinha internet. Não existia. Naquela época não tinha Nem Instagram, celular, não tinha nem celular. Então naquela época, para você encontrar alguém perdido, quantas pessoas se perderam naquela época? Não, ele não se perdeu, ele decidiu. Mas se perdeu o que eu digo, para a família estava perdido. Não para ele, para a família estava perdido. Tem gente que fugiu, tinha gente que... Não, mas deixa ele falar para continuar a história. É só para contextualizar, que você perguntava como é que não procurar. E aí, era difícil naquela época. E aí, qual informação você teve? A informação foi bem depois, eu entrei em contato com eles, já tinha, sei lá, acho que já tinha quase 2 anos que eu tinha saído de casa, né? Você entrou em contato? Que eu entrei em contato. A informação, eu entrei em contato, né? Mandei uma carta para minha irmã, para Sandra, que até hoje mora em Goianésia do Pará.
E eu contei que eu estava em Fortaleza, que eu estava bem, né? Mas aí já foi bem depois, já foi quase... Você tinha 13 anos? É, eu já tinha uns 13 anos, quando eu entrei em contato. E você já estava bem como? Tava bem assim, eu já não estava mais em Teresina, passei aproximadamente 1 ano nas ruas de Teresina, aí sem a oportunidade eu segui viagem, cheguei em Fortaleza. Aí cheguei aqui em Fortaleza, fui fazer as mesmas coisas que eu fazia em Teresina para sobreviver, mas aqui uma pessoa me acolheu. Um cidadão de nome Nonato, ele tinha um lava-jato ali no bairro de Fátima, né, Eduardo Girão, número 510, Lava Jato 2001, na época o nome era esse. Então ele me acolheu. Ele me viu nas ruas e me deu uma oportunidade, sabe? E era a oportunidade que eu precisava. Mas o Nonato, ele não me deu só um emprego. O Nonato, ele me deu o que eu mais precisava naquela época, que era uma família. Que coisa linda. O Nonato, Ele é vivo ainda? O Nonato é vivo. Parabéns, parabéns. Pessoas assim que fazem diferença na sociedade. E... Quando a gente fala, né, muitas vezes, as pessoas que têm aversão a qualquer tipo de religião, quando nós falamos que está escrito na palavra de Deus, que de forma bem direta, Deus odeia o divórcio, é porque o divórcio ele destrói. Eu sempre digo o seguinte, Marcelo, sobre divórcio. O divórcio de um casal afeta até os vizinhos. É avassalador. O divórcio de um casal afeta até os vizinhos. Os vizinhos ficam tristes. Imagine os filhos, né? Eu me lembro quando teve aquele... Mas deixa ele continuar. Não, só para interromper até para ele falar sobre isso. Deixa que ele está indo bem. Aí o Nonato te adotou, em que sentido? Ele te deu acolhimento, dormida, comida, te deu trabalho, te pagava, remunerava. Sim. Ele não te escravizava não, né? Como muitos fazem, né? O Nonato, ele me tirou das ruas, perguntou se eu queria trabalhar, e essa era a oportunidade que eu queria, né? A oportunidade de trabalho. Então, o Nonato me colocou no seio da família dele, porque o Nonato tem 3 filhos que eram menores que eu, e ele me colocou ali, entre os filhos, a esposa e tudo que os filhos comiam, eu comia. Que coisa dormia linda. Debaixo do mesmo teto. Rapaz, eu quero conhecer esse Nonato. Aí, só que infelizmente, na família do Nonato, algum tempo depois, aconteceu a mesma que aconteceu comigo. Né? Divórcio. O divórcio, eles se separaram, e a esposa do Nonato, a Suzana, ela pegou os 3 filhos e foram embora, né? Levaram os 3 filhos para Juazeiro do Norte. Eu ainda fiquei um tempo com o Nonato, só que o Nonato tentando reatar o casamento dele, ele partiu atrás da esposa dele. Né? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. E eu fiquei no Lava Jato ainda. Você ficou ainda? Fiquei no Lava Jato, só que aí já tinha se passado um tempo e os novos donos não queriam os antigos funcionários. Então eu comecei a fazer entregas. Né? Quantos anos você tinha aí? Aí eu já tinha uns 16 para 17 anos. Comecei a fazer entregas usando bicicletas. Consegui alugar um pequeno kitnet lá perto, ali no Vila União. E aí eu comecei a vida na entrega. Né? Então eu passei muito tempo fazendo entregas. Linda. Usando bicicleta, até atingir a maioridade. E eu não tinha carteira assinada na época, então um colega meu, o Rubens, que é outra pessoa que também me ajudou, ele tirou uma moto no nome dele para mim, e aí eu comecei a fazer entregas usando a moto, né? Então, cheguei a trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo fazendo entregas. Isso com 17, 18 anos? Então aí já estava maior, né? Eu já estava maior, já estava maior de idade, já tinha até habilitação. Tinha até habilitação. Né? E quando despertou a vontade de estudar novamente, você sempre teve essa vontade? Assim, eu tinha estudado só até a 3ª série do ensino fundamental. Há mais de 20 anos que eu tinha parado. Só que antes de eu voltar a estudar, eu fiz toda uma base. Me casei, construí uma casa, comprei um terreno, construí uma casa, ajudei a minha esposa a se formar. Ela é formada em quem? Hoje ela é enfermeira. Qual o nome dela? Juliana Moraes. Juliana, devia estar aqui conosco, poxa. Hoje ela já está indo para o plantão já, ela. Então, a minha esposa, quando eu conheci ela estava terminando o ensino médio. E eu lembro que é uma história também muito bacana, que eu lembro que o pai dela ele não aceitava o nosso relacionamento. Porque ele dizia que eu era um forasteiro, que ninguém sabia de onde eu tinha vindo. Né? Ele, lógico, tentava proteger a filha dele de todas as formas.
E ele não aceitava esse namoro, bateu o pé, não queria, mas mesmo assim ela enfrentou ele e ficou comigo. Ele dizia que ela não ia estudar, que ela ia ser só uma dona de casa. Então, eu consegui provar para ele que ele estava errado. Hoje nós somos grandes amigos, eu e meu sogro, gosto mais do meu sogro. São fases. Sim, com certeza são fases. Na verdade, a intenção não foi ruim, ele queria proteger Sim, a filha. com certeza. Precisa só entender isso. Exatamente. Às vezes é radical, a pessoa que não tem estudo, tem uma criação... A forma de agir de cada um. De agir também, de cada um, então tem que ser respeitado. Sim, com certeza. Então, o que eu fiz primeiro? Ajudei minha esposa, ela estava começando um curso de técnica de enfermagem. Ela não tinha condições de pagar, eu trabalhava em 3 lugares ao mesmo tempo, né? Ganhava bem, eu trabalhava muito. Então, consegui ajudar ela a pagar o curso de técnica de enfermagem. Depois que ela terminou, que foram 2 anos, a gente já estava casado, então ela disse, vou continuar estudando, e eu apoiei. Começou uma graduação em enfermagem, foram mais 4 anos. Depois que ela terminou a graduação, uma pós-graduação, foram mais 2 anos, e eu ali ajudando ela, construindo a casa, ajudando ela a pagar os estudos, e assim veio um filho. E então, depois de tudo Quantos isso, filhos? Tenho o Nicolas. E trabalhando muito, né? Trabalhando muito. Demais. Trabalhei demais. Fazendo entrega, dias, noite, chuva, sol. E então, depois que ela conseguiu tudo isso, já formada, pós-graduada, então eu disse, agora eu vou voltar a estudar. Olha só. E ela... Primeiro deu a chance à mulher para depois ele. Com certeza. Nada egoísta, né? Com certeza. Foi... E você nota-se no seu tom de voz, né? Por você ter sido um garoto de rua, passado fome, comer lixo, você é tão sereno, cara. É tão bom ouvir você falar. A forma que você fala é engraçado, não desviou. Transmite uma paz, uma paz. Legal. Parabéns, você está aqui hoje levando esse recado para o público em casa e mostrar que superação existe. Obrigado. Pode acontecer com qualquer ser humano. Com certeza, basta você... Muitos acreditar, precisam, né? Só de uma oportunidade, assim como eu precisei de uma oportunidade, e outros só precisam acreditar mais em si. E lógico, correr para cima, né? Arregaçar as mangas e... Aí você trabalhava durante o dia e fazia faculdade? Aí, quando eu voltei na a federal? estudar... Não, na particular? Foi particular. Então, quando eu voltei a estudar, aí foi uma nova batalha. Porque já havia muito tempo que eu tinha parado de estudar, deixei um emprego à noite para voltar a estudar. Voltei na 4ª e 5ª série, isso em 2017, voltei na 4ª e 5ª série porque eu tinha parado na 3ª série e eu não tinha como comprovar. Mas mesmo assim, o diretor da escola, uma escola Raquel de Queiroz, no José Walter, disse, você vai para a 4ª e 5ª série. E eu, beleza, morto de feliz, vesti a camisa, realmente eu vesti a camisa da escola ali, a farda, e estudei. E durante esse ano eu tomei conhecimento do Exame Nacional para Certificação de Competência para Jovens e Adultos, que é o INSEJA. É uma prova do governo federal. São 120 questões em uma redação, tem uma vez a cada ano. E eu fiz essa prova no começo do ano de 2018. Saiu o resultado, meu nome estava lá, aprovado. E aí eu já ingressei no curso de Direito, né? Já comecei a faculdade de Direito. Hein? E foi outra batalha. É uma batalha porque você não tinha mais o costume de leitura. Não tinha. E você na faculdade de Direito, você tem que ler muito. Exato. Então imagina, eu vou dizer o que aconteceu com você, você disse se eu estou certo ou errado. Você pegava uma doutrina jurídica para ler, e quando você chegava ali no final da página, você voltava para o começo de novo, porque já tinha se perdido no meio da leitura, não é isso? Exatamente. E eu não tinha a base do ensino fundamental e do ensino médio. Então, foi muito difícil. Uma das primeiras coisas, eu escolhi o direito justamente por conta de tudo que eu passei. Humilhações, né, acusações infundadas, e eu não sabia me defender. Justamente isso que eu escolhi o direito. Que coisa linda, hein? E a primeira coisa, eu pensava, estou no curso de direito, beleza, que as pessoas vão me olhar com outros olhos, né, não vão me acusar. Mas a primeira coisa que fizeram, alguns alunos, é claro, foram puxar minha ficha corrida. Sabe, eu na sala de aula... E tentar te humilhar, né? Com certeza, tentaram, não todos, é claro, não posso generalizar, mas tinha um cidadão que sempre falava, eu escrevia alguma coisa errada, como eu já disse, eu não tinha a base, falava, tu é burro, tu não sabe escrever, essa palavra não se escreve assim. E aí eu percebi que além das
8, 9 cadeiras que eu tinha no semestre, ele tinha que cursar português. Ele tinha que também aprender português, né? O doutor deve saber muito bem que o português é complexo. Com certeza, e é fundamental na vida. Sim, para peticionar, né? Com certeza. Então, Sérgio, é porque você falou aí que foram atrás da sua folha corrida, como popularmente se chama, verificar algum antecedente. Aí você tinha tido algum antecedente? Não tinha nenhum. E mesmo assim eles foram... E mesmo assim. Eu nunca fui envolvido com nada. Né? A pessoa, o ser humano, ele em vez de querer ajudar, de pegar um jovem que entrou na faculdade, né? E um homem que entrou na faculdade com tanta luta e querer ajudar, não vou falar aqui o ser humano para não generalizar, porque nós vimos aqui seres humanos que apoiaram ele aqui, né? Como essa segunda família que ele perdeu para o divórcio também, mas ainda tem um indivíduo, um elemento desse que vem para tentar atrapalhar. Para tentar lhe atrapalhar na sua caminhada. E com certeza, esse que tentou atrapalhar também não chegou no lugar nenhum. Não fez nada, nem nada da vida hoje. Porque eu sempre digo o seguinte, viu, Sérgio? Se você ficar olhando a horta do teu vizinho, para ver como é que tá ficando, a tua vai criar mato. Verdade. Cuida da tua, bicho. Perfeito. Eu falo isso, cuida da tua, cara. Faz seu caminho. Ajude, entendeu? Né? Faça seu caminho. Se não quiser ajudar, não atrapalha. Não atrapalha. Perfeito. Né? Áurea, você que é psicóloga, você... Porque, olha, eu sou um cara muito sensível com essas histórias. Quando eu vejo uma pessoa do nível de superação que o Sérgio teve, cara, eu fico fã do cara no primeiro momento. Eu também. Porque, assim, eu conheço vários empreendedores que saíram do nada. O senhor Dias Branco não sabia escrever. E construiu o prédio que construiu, trabalhando. Uma história bonita. Por que eu acho isso fantástico? Porque você pode, você aí de casa pode. Você pode. Eu saí de casa também aos 16 anos. E construí minha vida. E você pode. O fato não é só sair de casa. É manter o equilíbrio, não se envolver com coisas erradas, se afastar de coisas erradas e focar na tua vida, o teu objetivo. Porque tudo é foco na vida. Foi o que você fez, você focou. Primeiro eu vou formar a minha esposa, depois que eu vou formar a minha esposa, ela vai me ajudar, que ela vai trabalhar, e eu vou conquistar o meu sonho. Achei lindo isso. Cara, e tá aí um cara novo, né? Cheio de realizações, um cara que tem uma postura exemplar, né? Um cara que é um exemplo, acima de tudo, para a sociedade. Parabéns, Sérgio. Diga, Áurea, como é que você vê isso? Eu vejo que é possível, sim. Às vezes as pessoas julgam porque, infelizmente, muitos jovens que estão na periferia ou que talvez vêm de uma família desestruturada, né? É verdade que um divórcio é avassalador, porque eu vivi isso na pele o Rebouças tem razão. Com 3 jovens, né? E eu vi... E assim, o divórcio para os filhos independe da idade. Pode ser uma criança que pode gerar traumas, como foi o caso do Sérgio, né? Em que não tinha um apoio nem em uma e nem em outra, porque vivia entre os conflitos de ambas famílias constituídas. E aí ele, entre uma bifurcação, ele preferiu seguir o caminho dele, mesmo sabendo que ia sofrer muito na vida, porque decidir morar na rua é muito sério. Então, histórias como a do Sérgio, tem muitas de pessoas que moram na rua e se você sentar com essas pessoas, você escuta cada história inacreditável. Mas parabéns para você. A gente nunca pode deixar de acreditar no ser humano. Quando o ser humano ele quer ser alguém de caráter, de boa índole, ele é focado, ele consegue e ele vai longe. Tá aí o exemplo. Com certeza. Ao vivo e a cores aqui no programa. Eu fiz questão de trazer o Sérgio aqui porque quando eu conheci a história dele, eu falei, nossa, é minha cara isso. É a cara do programa da Sérgio de Contas. Levar essa mensagem para o público em casa. Porque, Sérgio, tem pessoas que acham que acabou porque está na rua. Tem pessoas que acham que acabou porque foi abandonado. De certa forma, você foi excluído da família pelo próprio pai e pela própria mãe. Não é que você teve a reação de falar assim, não, eu vou sair porque eu estou bem. Não, quem está bem não sai. Verdade. Você devia sofrer muita tortura psicológica. Não, mas pelo que ele contou aqui, não foi bem assim, não.
Pelo que ele contou aqui, eu vi perfeitamente o que eu vejo em vários filhos de pais separados. Pode passar 10 anos, o filho sempre vai querer ver o pai com a mãe. Com e certeza. sempre vai querer ver a mãe com o pai. Sim, mas não não- importa se casou de novo, se está feliz, o filho sempre Não. vai querer ver o pai com a mãe. Sempre vai sempre, querer ver o pai sempre. com a mãe, mas dependendo Então, da forma... eu não vi ele aqui falar de ser maltratado pelo pai nem pela mãe. Ele desenvolveu um péssimo relacionamento com o padrasto por não aceitar a sua mãe casada com outro homem que não fosse seu pai. É isso, Sérgio. É. Exato. E em relação ao pai dele, a mesma coisa. Ele não aceitava a madrasta porque ele não aceitava que outra mulher estivesse no lugar da sua mãe. Mas o pai e a mãe... Mas não foi a própria maltratado mãe- pelo que eu vi da A história. própria mãe poderia... de certa Tanto que a mãe forma- brigou com o padrasto, ele contou aqui, mas por causa dele, não é isso? A própria mãe poderia trazer mais para perto, né? Você sabe disso, né? Deve ter tentado. O que eu estou falando. Não Deve ter sei, tentado. não sei. Ele contou Tu aqui que sabe ela o que passa. brigou com o Não, padrasto. ele não quis entrar em detalhes. É, exato, mas Mas deu a para gente, captar. a gente sabe que em conflitos de família existem palavras distorcidas, Foi o divórcio acusações aí que é- terríveis, e eu não tenho dúvida, falando aqui diante do Sérgio, Como que psicóloga. ele sofreu alguns danos psicológicos de ambos, em ambos os lados. Eu não tenho nem Com dúvida, certeza, divórcio, né? entendeu? Mas me diga uma coisa, Sérgio, então você fez a faculdade na FAES-FAFO. Na FAES-FAFO e fez a prova do AB quantas vezes? A primeira vez, fiz uma única vez. E passou. E isso antes de terminar a faculdade. Nono semestre eu fui Isso é aprovado demais. de primeira, né, na UAB. E tem gente Foi um aí... tiro certeiro, a bala É, única. mas e que recebeu a OAB de número 50 mil, né, Sérgio? Número 50 mil. Número bonito. 50 O mil. número da tua fechado. inscrição, 50 É, mil. e quem entregou para ele a OAB dele foi o governador Camilo. Santana. Coisa Não foi? linda. Quem foi? Foi o Reinaldo É o Reinaldo Dan também. Tem que ir lá tirar essa foto aí. Reinaldo. Então, o que acontece é o seguinte. Olha o que é uma faculdade bem feita. Eu sempre digo para os meus alunos, quer passar na prova do AB, não é estudar depois, tem que estudar. Quem disser que a prova do AB é fácil, você está mentindo. Mas se você quer passar na prova do AB, tem que fazer a faculdade bem feita. Bem feito. Quando eu ministrava aulas Eu preciso interromper. eu dizia o seguinte, vamos lá, segundo bloco eu falo. Nós vamos agora para o segundo bloco, quando o Rebouças volta com a fala, e você vai falar um pouquinho dessa associação, fundação, ou ONG que você ok. participa. Tá ok. Então fiquem ligados aí na história de vida do Sérgio. Já já voltamos com esse bate-papo gostoso e exemplo para a família brasileira, eu digo. Verdade. Fiquem ligados. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso, há 26 anos a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Então vamos lá, Sérgio. Pô, que bom
Bom, né? Que programa gostoso, né? De fazer. É um programa de... Se vocês pararem para prestar atenção, o exemplo que traz uma pessoa desta, como o Sérgio, o que fica, o que tem de história, o que fica de legado, é uma coisa impressionante, porque é vivido por ele. Não é um escritor de livro que está fazendo uma ficção científica, ou escrevendo uma biografia, uma história criada pela cabeça dele. Não, é história de vida real, né? Então é muito bacana. Mas o Rebouças estava falando sobre a faculdade. Nós tivemos aqui a história do Sérgio, é fantástica, que ele em 6 anos cursou da 3ª série do 1º grau, que chamava-se na minha época, né, a conclusão do curso de Direito e passar na prova do AB de primeira. Como é que é isso? Eu sempre falo para os meus alunos na graduação, olha, não seja aluno de código, de vadimeco, não. Você tem que ler doutrina. Você tem que estudar pela doutrina e fazer uma faculdade bem feita. O aluno que faz uma faculdade bem feita, o professor sempre dizia, eu sei que vai passar na prova. Você sabe que é um aluno que vai passar na prova. Eu tenho certeza que os professores do Sérgio olhavam para ele e diziam, isso aí está dentro. Porque ver o aluno fazendo a faculdade bem feito, o curso de Direito bem feito, enquanto outros estavam preocupados com a vida do Sérgio, o Sérgio estava preocupado com a vida só dele. Rebouças, ele também, ele era um cara tão consciente, que ele falava assim, eu não posso ficar nessa, meu dinheiro não é para ficar brincando de fazer faculdade. Meu dinheiro não é para ficar pagando exame de faculdade. Exatamente. Meu dinheiro é para estudar e passar. E aqui fica um alerta. Não é isso, eu já ministrei em algumas faculdades de graduação, tá? Como pós, como... E aqui eu quero deixar um alerta, eu não vou falar nome de faculdade, vou falar o nome da que eu vou falar bem, dos alunos. Quando eu ministrar na FANO, hoje eu encontro meus alunos por aí advogando, bem de vida, outros concursados. Dá um orgulho, cara, do aluno chegar para você, professor, eu devo muito ao senhor. Né? Eu digo, não, é o seu esforço, é o seu estudo, eu só ajudei. E já ministrei aula em outras faculdades, essa eu não vou falar o nome, faculdade grande aí, que eu chegava lá, estavam os alunos sentados da metade da sala para trás, cada um com o laptop aberto, sem prestar atenção no que o professor fala, porque são ricos, achando que sabem de tudo, e aí a prova do AB vai e reprova 80% deles. 80, de cada 100, 80 não passa. Né? E aí nós temos aqui um exemplo de uma pessoa que fez uma faculdade bem feita, não é porque ele não fez o primário, o 2º grau, que eu chamasse na minha época, eu não vou chamar como é agora, e tenha tido algum déficit, hoje ele já superou. O que mostra isso? A prova que tem maior índice de reprovação no Brasil, chamado exame de ordem. E ele passou de primeira, e tendo plenamente capacitado ao exercício da advocacia. E isso é fantástico, fica lição para você aí, que nunca precisou pagar o próprio estudo, que teve papai e mamãe para dar o estudo e negligencia o estudo. E muitas vezes vai querer dar valor a isso quando não tem mais papai e mamãe para dar. E o pior é que chega no fim da faculdade, nem na OAB passa. Nem passa. E a minha faculdade, ela foi toda paga, né? Eu paguei ela toda fazendo entregas. Eu passava o dia todo fazendo entregas ali. Muitas vezes eu ia direto do trabalho com a bag, a farda e a bag, ia direto para a faculdade. Foram várias vezes que eu fiz isso. Então, era entregas de quê? Supermercado? Como... Era no restaurante. Restaurante. Sim. iFood, né? Não era iFood. Naquela época nem tinha, né? Não, tinha agora recente. Já tinha sim, só que não era iFood, né? Eu era fichado mesmo, era carteira assinada na... Tu terminou a faculdade em que ano? Eu terminei agora, 2022. E a tua monografia, qual foi o tema da tua monografia? Foi LGPD. LGPD, para quem não sabe, inclusive eu não estou lembrando aqui o que é. A lei geral de agora também me falhou a memória. A sigla, né? A sigla LGPD. É a Lei Geral de Proteção. Esqueci. Mas diga o que é o tema. O que é o tema? Não, isso é normal, eu esqueci também. O que era o tema da monografia? Rapaz, esqueci. Lei Geral de Proteção de Dados. Pronto, tá aqui. Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei importantíssima, nova. Não deve ter muita monografia, ou seja, ele pegou um tema inédito. Ele pegou um tema de uma monografia que não tinha muito o que ele pesquisar por aí, ele teve que... Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente, que veio para proteger o tratamento dos dados... Tem que desenvolver a tese. O tratamento dos nossos dados, da população, né, por essas empresas de mídia, por essas empresas Então, é Lei Geral de Proteção de Dados. Excelente tema. Mas, Sérgio, vamos lá, voltando aqui. Aí hoje, formado, advogado bem-sucedido,
com a família constituída, a esposa Formado. enfermeira formada, um garoto que aos 11 anos estava na rua comendo lixo, está aqui hoje no programa Ser de Conta, contando essa história para vocês aí de casa. E que hoje ele voltou para as ruas, mas agora para ajudar essas pessoas, porque ele entende o que essas pessoas passam na rua, e eu queria que você passasse isso para o público em casa. O que você sentia, o que você sente neles, porque você sabe que é morar numa rua, não é isso? Com certeza. Como é que funciona essa ONG que você participa hoje? Na verdade, é um grupo, né? É um grupo. Amigos das Ruas de Fortaleza. Eu sempre quis fazer parte de um grupo assim, mas eu não tinha ninguém que fazia parte, né? Eu não conhecia ninguém. Então, veio através de uma repórter que fez uma matéria comigo e eu vi que ela fazia parte. Eu disse, pronto, deve ser, com certeza, é um grupo sério. Então, faço parte de um grupo que hoje, né, a gente leva alimentos, às vezes a gente leva colegas médicos, colegas enfermeiros, advogados, e a gente leva roupas, comida, leva um pouco de esperança para essas pessoas, né? Como é o nome? Amigo das Ruas. Amigo das Ruas. E, então, a cada 2 vezes ao mês, a gente se junta, recursos próprios, a gente leva alimento para essas pessoas. Então, eu fico muito feliz de fazer parte desse grupo, porque eu sei o que essas pessoas passam. Passa não. E eu me emociono quando eu vou, porque eu me vejo ali. Você se vê, né? Eu me vejo naquela situação. Então, Se identifica, né? exatamente, me identifico. E quer que eu diga o grande diferencial desse advogado aqui? Vou lhe dizer qual é. Porque existem coisas que a faculdade da vida ensina que a faculdade do curso de Direito não ensina. Então, quando você pega uma causa para tratar de questões de família, divórcio, pensão alimentícia, né? Questões de pessoas que foram talvez marginalizadas, pessoas que sofreram um dano moral, esse aqui vai ter um conhecimento prático que outro que não passou não tem. E isso influencia sim na ficção, influencia sim no preparar. Eu estou falando isso porque a sua história parece um pouco com a minha. Eu nunca fui morador de rua, nunca fui... Você era playboy. Vai ver que não, você era playboy. Você se formou quantos anos? A produção nós conhece. Você se formou quantos anos? Era playboy. Ele se formou com 36 anos. Olha lá o diretor falando. O diretor falou que você era queixudo. Sabe quantos anos eu me formei? Você era filho de papai. Vem. Sabe quantos anos eu me formei? Ele se formou com 36. Sabe quantos anos eu me formei? Com 34. Por que eu falei aqui no começo? Eu vou dizer o que aconteceu com você. Você pegava uma doutrina e quando você começava a ler a página, você chegava no final, você voltava para a mesma página no começo, até entrar na sua cabeça. Sabe por que eu sei disso? Porque eu passei 20 anos sem estudar. E voltei a estudar para fazer o curso de Direito. E eu tive essa mesma dificuldade. Eu também passei um tempão sem estudar. Porque não é brinquedo você pegar um livro de 400 páginas e ter que lê-lo em uma semana. Então, agora, isso aí é algo... E assim, e no período que eu não estava fazendo Direito, eu não estava na rua, mas eu estava fazendo outras coisas, me metendo em outros empregos, me metendo em outras empresas, em outros negócios, que me deu uma experiência de vida que hoje eu uso no curso de Direito, que a pessoa que entrou na faculdade com 20 e poucos anos, que é o certo, aconselho que entre, com 20 e poucos anos porque tinha como entrar ali, como o pai pagar e tudo, não vai ter essa experiência de vida que nós temos. E isso influencia, sim, nos casos, nos processos, influencia demais. Mas deixa eu perguntar uma coisa, Sérgio. O que vocês fazem exatamente? Você sai que horas para a rua? O grupo é composto de quantas pessoas? Por que eu estou falando isso? Porque quem quiser ajudar, nós vamos colocar o telefone em produção, com caracteres aí do Sérgio. Quem quiser já liga para ele. Enfim, como é que funciona esse negócio? Com quantas pessoas são? Nós temos mais de 200 pessoas no grupo. 200 pessoas? Nós temos mais de 200 pessoas que se revezam. De 15 em 15 dias, aí vai 30, depois vai mais 30, né? Que vai diretamente na rua servir, né? Que nós leva os alimentos, aí nós monta ali aquela mesa, normalmente é na Praça do Ferreira, nós monta aquela mesa, aí fica toda aquela equipe, nós vamos fazendo ali os sanduíches na hora. Quero fazer parte desse grupo, viu? Será muito bem-vinda. Então a gente faz tudo isso ali na hora, sabe? Na Praça do Ferreira. Na Praça do Ferreira, e a gente vai servindo. Às vezes tem 400 pessoas, tem 300 pessoas que a gente... Que são servidas por vocês. Isso é, justamente. Ali você já encontrou algum menino de 11 anos
que parecia você na época? Lá eu nunca me deparei com nenhum menino de 11 anos, né? A gente É mais adulto, é mais adulto, vem mais adulto. Mas às vezes eu vejo, não lá nesse momento, né? Mas às vezes eu passando pelo centro eu vejo. Você já se deparou com alguém que na sua época de rua estava na rua? Não. Que hoje está lá ainda? Não me deparei porque quando eu estive em situação de rua foi em Teresina. Em Teresina, né? Aqui você foi acolhido pelo Aqui eu nonato. fui acolhido assim quando eu cheguei. Tá, fantástico, fantástico. Sérgio. E assim, Marcelo, essa história, como a Áurea falou, se você for ouvir a história das pessoas da rua, tem cada história, meu amigo. Tem, com certeza. E eu, como professor, ministrando uma pós-graduação em Direito Penal, em um curso aqui de Fortaleza, para uma sala, logicamente, de advogados já formados e tudo, eu conheci uma senhora que ela aprendeu a ler com 26 anos de idade. Ela aprendeu a ler e a escrever com 26 anos de idade, ela era empregada doméstica. E ela, quando aprendeu a ler e escrever, o patrão dela chegou e disse assim, e ela tinha um sonho de fazer direito. E o patrão dela chegou e disse assim, se você ajudar o meu filho a se formar, eu lhe ajudo a se formar em direito. Aí ela, pois eu vou fazer isso. Aí ela se matriculou, o que é que ele queria fazer? Processamento de dados. Essa senhora que tinha acabado de ler e escrever, ela se matriculou numa faculdade de processamento de dados junto com o filho do patrão dela. E ali ela se formou em processamento de dados para incentivar o menino e ajudar ele na matéria e tudo. E ele se formou. Depois o patrão disse, pois pronto, eu vou pagar, mas eu pago só a sua faculdade, eu não pago mais nada. Ela passava o dia todinho. Lembra que antigamente o pessoal tomava aquele guaraná em pó? Ela passava o dia todinho com guaraná em pó daquele na barriga e fazendo faculdade na UFC, tá? Na UFC. E aí depois ela pôde sair da UFC e foi para a Unifor, porque apareceu uma pessoa para encurtar a história, para pagar a faculdade dela. E aí quando ela, falando mal de um professor, que faleceu agora há pouco, um dos maiores constitucionalistas do mundo, o nosso cearense Paulo Bonavides, ela dizendo, rapaz, esse Paulo Bonavides eu não gosto, as provas que vem a matéria dele, tem um professor que só quer cobrar o livro dele e não sei o quê. E depois que ela terminou de falar, chegou um cara desse tamanhozinho perto dela e disse, tudo bem, ela, tudo bom, senhor? Como é seu nome? Ela falou o nome dela, aí ele disse, muito prazer, Paulo Bonavides. E aí quando ela contou a história dela para ele disse, como é, você passa o dia todinho com um Guaraná? Dia todinho, estudando, ela pois vem cá, foi na Unifor. Chegou lá e disse, eu vou pagar seu lanche todo dia. Todo dia, enquanto você se formar, eu vou pagar o seu lanche. Aí o Paulo Bonavides pagou o lanche dela. Ela deixou certo lá, no local do lanche, todo dia que ela vender. E fez mais. Pegou ela, levou no Gabriel, que é a livraria que tem dentro da Unifor. Né? Me formei estudando lá, comprando livro lá no Gabriel, na livraria dele na Unifor. E ele chegou e disse, Gabriel, e o Gabriel é doido pelo Paulo Bonavides, né? Disse, Gabriel, o que ela precisar de livro, pode dar que eu pago. Doutor Paulo então Bonavides essa mulher se formou, tirou o AB e mais, viu? Tirou o AB, uma pessoa que aprendeu a ler com 26 anos de idade, tirou o AB e mais, pegou a filha dela e disse, você vai também. E a filha dela nem queria fazer direito, a filha dela fez direito e tirou o AB também. O doutor Paulo Bonavides era meu amigo pessoal, quando vivo, né? Eu brincava muito com ele. Falava, você não se sente morto com essa sua escultura aqui dentro do fórum em vida? Ele ria. E eu me lembro na época que eu fui na casa dele bater o papo, ele gostava muito de conversar. Ele era muito... Então legal, né? Você falou uma coisa importante aí. Você fazer uma homenagem para a pessoa em vida. Porque morto que na entrada do fórum tinha tem duas estátuas inteiras, né? Clóvis Bevilacqua e Paulo Bonavides. Em vida, isso é tremendo. Imagina você entrar e ver você ali. E eu brincava com ele, você não se sente, ele ria. Aí ele gostava de filosofar e tal. Um cara muito inteligente. Era além da média e muito, né? Demais. E ele me deu um livro dele, autografado para o meu filho que fazia direito de São Bernardo. Quando eu levei esse livro, mandei esse livro pro meu filho, que eu dei pro meu filho que levou na faculdade, nossa senhora, como que você tem esse livro? Assinado pelo Paulo Bonavides. Pelo Paulo Bonavides, entendeu? E eu me lembro que foi um marco da história. Mas o Paulo morava num sítio na Lagoa Redonda, aqui na Lagoa Redonda, um sítio, um cara muito simples. E nesse sítio dele, ele atendia telefonemas dos ministros do STF, tirando dúvida com ele. Tem uma história dele muito interessante, né? Ele fazia parecer, ele não advogava, né? Ele cobrava por parecer. Sim. Então ele fez um parecer para um determinado advogado aqui do Ceará, que eu não vou dizer quem é, né? Questão ética. Aí o advogado, ele falou, quanto é? Ele deu o preço. Pô,
Paulo Bonavide, para escrever um parecer constitucional tem um preço, né? Aí o cidadão falou, não, mas doutor Paulo, não sei o quê. Ele falou, não se preocupe. Colocou a régua, tirou a assinatura dele do parecer, pode levar. O que ele quis dizer com isso? Os caras não vão nem ler. Agora, se o nome dele estiver lá, a pegada é outra. Você sabe o que eu estou falando, com certeza. Né? A pegada é outra, né? Ele era o único advogado que entrava no STF e os ministros saíram do gabinete para cumprimentar. E ele também não fazia qualquer parecer, não. Não. Se fosse um parecer que ele dizia, não, isso aqui não é legal, o cara podia oferecer o dinheiro que fosse do mundo todo. Ele não trabalhava com qualquer um, não. Ele não dava um parecer. O que eu estou querendo explicar é o seguinte, ele tem uma história interessante do Rui Barbosa, que ele foi no tribunal de manhã, pela manhã, e ele convenceu o magistrado da tese dele. E aí ganhou a causa e tudo, e ali foram para almoçar e tal. Quando foi à tarde, o Rui Barbosa voltou no mesmo magistrado com um caso similar, falando uma tese contrária. E aí o juiz, quando ele estava falando, o juiz disse, não, pode parar, senhor, ele pode parar. Ele, o que foi? Mas o senhor de manhã me convenceu exatamente o contrário, e o senhor agora quer me convencer desse oposto. Ele, Excelência, é porque na hora do almoço, eu pensando melhor... Então, o advogado ele tem que advogar para quem contrata. Agora, o parecer não. O parecer, você vai dar um parecer que é puramente legal, técnico, constitucional, você não pode direcionar aquele parecer. Né? Um cara que é correto, ele não vai direcionar um parecer. Não, ele vai... Então, o Paulo Bonavide... Ele escreve o que ele acha. Exato. Podia ser o valor que fosse. Agora, se você tinha uma causa que a sua tese era condizente com a Constituição, aí, meu amigo, ele dava uma aula, um parecer, né? É uma personalidade única. Bom, Sérgio, e você hoje atua em qual área da advocacia, seu escritório? Fala um pouco, como é que você trabalha com alguém, como é que está isso? Hoje eu trabalho muito na área trabalhista, na área civil, né, na área previdenciária, e eu tenho parcerias, né? Tenho parceria com outros advogados. E assim a gente vai levando a vida. Mas você tem um escritório próprio? Não tenho um escritório próprio. Você trabalha para algum escritório? Eu tenho só parcerias, né? Tá aí, Rebouça, é um bom parceiro do seu escritório. E ele já disse aí que não faz crime, né? Vamos fazer parceria no crime aí, que é a minha especialidade, né? Crime e família. Já fiz mais de 300 júris e dou aula, eu sou professor de processo penal, direito penal, né? E aí, com certeza, na hora. Tá na hora de expandir o leque. Sem medo, porque... eu tenho certeza que as causas que ele pega, ele faz com afinco, então sem medo. Exatamente. A garra desse cara deve ser uma coisa impressionante, né? A garra foi muito grande para estudar mesmo na faculdade. Porque, como eu já tinha dito, eu trabalhava de dia e estudava à noite. Sim. Então, eu fazendo entrega, eu estudava. Eu tinha post-it na minha moto ali, no guidão da moto. Toda vez que eu parava num semáforo, eu ficava lendo ali aqueles post-it. Que coisa, hein? Eu saía de casa já para ir para o trabalho com fone de ouvido, com aula aulas gravada. Exatamente, aulas gravadas. Eu já saía ali ouvindo aquelas aulas. Chegava 2, 3 horas antes no trabalho, justamente para estudar. Então, a faculdade toda, durante os 5 anos da faculdade, foi exatamente desse jeito. Viver o direito, imersão. Exatamente. Imersão no direito. Eu ia para os lugares com a minha família. Com a doutrinazinha embaixo do braço ali. Lia. Era exatamente, acho que ele viveu tudo que eu vivi. Era isso aí. Era exatamente desse jeito. Era isso aí. Foi por isso que veio a aprovação na OAB no 9º semestre, antes de terminar a faculdade. Eu já tinha sido aprovado na OAB. Terminei a faculdade sem nenhuma reprovação, nenhuma matéria. Eu não fiquei em DP em nenhuma matéria, era só notas boas. E, como o colega já falou, pessoas de faculdades grandes, né, alunos de faculdade grande já vieram até a mim e falaram, cara, eu passei a vida todinha estudando em escola particular, faculdade das mais caras que tem aqui, e eu não passei na OAB. E vem tu e passa de primeira antes mesmo de Mas aí é a falta de capacidade dele, do estudo. Pois é, muito... Aconteceu um negócio comigo, que tu falou aqui, essa história desse cara aí que quis te prejudicar na sala de aula, e aconteceu um negócio comigo, eu me lembrei agora. Quando eu finalizei a faculdade, eu já era professor, porque eu ministrava aulas de legislação de trânsito, de outras matérias, enquanto eu me formava. Então, quando eu terminei a faculdade, foi muito fácil para mim começar a dar aula. Fiz uma faculdade bem feita, direcionei muito para o direito penal e direito de família, e ministrava direito penal e processo penal. Quando foi um dia, eu estava no meu escritório, me liga o dono de um curso chamado Sentido Único, era o Gerardo, o nome Gerard, chamava de Gerard, né? O Gerard era o dono do Sentido Único.
E ele me liga, Rebouças, eu digo, opa, meu amigo Gerardo, rapaz, você está por dentro da modificação do Código Penal, do Código de Processo Penal, foi em 2008, né? Aí eu disse, estou por dentro, sim, logicamente, eu advogo no crime. Antes de entrar em vigor, eu já tinha estudado tudo, já... E aí ele, rapaz, põe mentira de um sufoco aqui, porque tem um professor de processo penal aqui que não está sabendo de nada dessa mudança. Aí eu digo, agora, é hoje, a aula é hoje, pô, então 7 horas estarei para dar aula. Aí fui. Fazia, sabe quanto tempo que eu tinha me formado? 1 ano e meio, mais ou menos. No máximo 2 anos que eu tinha me formado. E aí quando eu entrei em sala de aula com 60 a 70 alunos para ministrar aula de processo penal, as modificações do Código de Processo Penal, quando eu comecei a ministrar a matéria, se levantou um dos alunos e saiu da sala. E eu continuei ministrando a aula, achei estranho, mas continuei ministrando a aula. E aquele cara demorou. E teve intervalo, depois do intervalo ele voltou para a sala de aula, esse cara. E aí quando terminou a aula, eu nem lembrava mais, eu estava atrás de dar aula para quem queria aprender. Aí o Gerardo me chamou, rapaz, Rebouças, tu viu um aluno que levantou? Rapaz, viu que foi aquilo ali? Rapaz, o cara levantou, veio aqui brigar comigo, dizendo, quem vai dar aula é o Carlos Rebouças? Aí ele disse, ele é especialista na matéria. Rapaz, eu me formei com ele. Aí o Gerardo disse, então tem alguma coisa errada, né, amigo? Porque ele tá dando aula, tu tá atrás de passar no OAB ainda. As pessoas, rapaz, não... Mas, Sérgio, quais são os seus projetos daqui para frente de vida? Você é um cara que tanto foco teve, né? Buscou seu propósito de vida, porque isso é um propósito. Você devia pensar muito antes de entrar na faculdade de Direito o que você queria fazer. Sim, né? Com certeza. E daqui para frente, o que você me disse? Continuar estudando. Com certeza, não pode parar nunca, advogado não para. Estudando. Eu agora, o direito me sustenta, né? Eu não preciso mais fazer entregas, agora eu tenho mais tempo para minha família, coisas que eu não tinha. Você precisa fazer entrega sim, entrega intelectual nos seus processos. Ele agora entrega o direito de quem teve vilipendiado. Entrega intelectual nos processos, exatamente. É isso mesmo. Então, o futuro é concurso público, né? Continuar estudando. Quer fazer concurso. E vai magistratura, delegado, Ministério Público, defensor público. Tudo isso aí passa pela minha cabeça. Pronto. Né? Então nós estamos vendo o futuro promotor de justiça aqui no programa Zero de Contas hoje. Se Deus permitir. Né? Eu acho fantástico. Pra isso, né? Faço concurso para a Procuradoria do município de Fortaleza, meu não, amigo. mas dos melhores que tem, o que ganha mais. Deixa aí, não, aí não é só ganhar mais. Aí é o propósito de vida. Continua advogando. É o propósito de vida. Eu acho, cara, é muito difícil essas histórias. Nessa extensão, né? Com esses passo a passo, ele deve ter recebido muito abuso, muita discriminação. Quando ele falou aqui que procurou o direito por causa de acusações, quanto acusou ele devidamente de alguma coisa? Você não guarda rancor com isso, Sérgio? Não, nem um pouco, né? Acho que foi um combustível para impulsionar para frente. O Nonato ainda é vivo, mora na Bahia. Mora em Juazeiro do Norte. Ceará. Juazeiro do Norte. Você fala com ele aí? Fala. Depois que a minha história ela foi para a mídia, publicou, né? Foi publicizada. Exatamente. Difundiu na mídia. Eu não tinha mais contato com ele há muito tempo. E eu coloquei uma foto dos 3 filhos dele nas minhas redes sociais. 1 hora depois, pedi ajuda para encontrar essas pessoas. 1 hora depois, legal. Foi encontrado já entrou em contato rede social, né, e a gente já continua conversando. E você pediu para os meus seguidores para encontrar a família do Nonato. Quem souber dessa pessoa. Que legal! Quem souber dessa pessoa me comunica, né? Que é o que não tinha. Filho, né? Era os filhos dele, não era nem ele. Dele. Eu não tinha foto dele, né? Tinha foto só dos filhos dele. Tudo criancinha. Pois 1 hora depois já entrou em contato. Olha, ele tá no lugar assim, essas pessoas são fulano, ciclano e bertano. Que legal! Que foi o que os pais dele não tiveram, né? E hoje, você tem contato com seu pai, sua mãe? Tenho. Estão vivos? O meu pai... Se tem contato, tá vivo, né? Só se for contato sobrenatural, né? Não, ele poderia dizer... Só se for contato via mesa branca, né? Calma. Eles estão vivos. Sim, não, meu pai faleceu, mas a minha mãe ele está falou, viva. Tenho contato. Como com foi? os dois, é isso que eu quis dizer. Mas é exatamente o que ela disse. A minha mãe, eu tenho um relacionamento muito bacana com a minha mãe. Eu não guardo nenhum rancor. Nem pode, né? E nem posso, né? Eu fiz por onde isso, eu escolhi trilhar o meu caminho. Seguir o seu caminho. Né?
Honrar pai e mãe para ter os dias prolongados na terra, né? Com Você tem que certeza. honrar seu pai e sua Meu mãe. pai, infelizmente, o meu pai, ele faleceu no meu primeiro semestre da faculdade. E o meu pai, ele estava muito orgulhoso de mim, porque toda a minha trajetória, né? E ele viu que o filho dele se transformou numa pessoa do bem. Olha Então, eu na faculdade... Teve tudo para ser do mal. Exatamente. É por isso que não tem essa história de vítima da sociedade, não. A gente Sérgio, tem sem vergonha dentro de Sérgio, si. eu quero que você, o programa está finalizando, olhe para aquela câmera e mande uma mensagem para o público em casa, que se quiser falar. Tem 1 minuto, por favor. Então, corra atrás dos seus sonhos, e imagine uma nova história para a sua vida e acredite nela. Eu, um ex-morador de rua, imaginei uma nova história para a minha vida e hoje eu estou vivendo essa história. Está realizando o sonho. Estou realizei o sonho, né, de morador de rua a advogado. Está realizando ainda. Vai ser promotor de justiça. Com certeza. Com certeza. Então nunca é tarde. Né? Nunca é tarde para correr atrás dos seus objetivos. E peça a Deus proteção, né? Peça a Deus oportunidades, mas todo dia você acorde cedinho e vá atrás dessas oportunidades. Atrás. Não pense que Deus vai mandar isso para você de mão beijada. Você aí sentado no sofá, passando o dia todo nas redes sociais, que Deus não vai fazer isso. Deus vai lhe proporcionar essas coisas, mas para isso você tem que correr atrás. Então, um abraço a todos e espero que a minha história sirva de inspiração aí. Doido você ver para todo mundo. Para todo mundo. Áurea, 15 segundos. Parabéns, Sérgio. Que Deus continue te abençoando, que você chegue muito mais longe. O meu contato nas nossas redes sociais é @AureaCedrais, TikTok, Twitter. A menina na internet tô agora. imitando ele, viu? Tô chique, minha filha. E olha, não esqueça, gente, dia 7 de outubro tem Vigilhão de volta na Cidade Mix. Mudou de endereço, não é Poliesportivo da Parangaba, porque lá vai ser demolido e vai fazer um novo poliesportivo. Então vai ser na Maraponga, na Cidade Mix, dia 7 de outubro, entrada 1 quilo de alimento não perecível, que inclusive a gente vai atender muitas famílias carentes e eu quero estar nesse grupo aí, viu? Será um prazer. Rebouças. Eu quero aqui, dentro do que o Sérgio falou, trazer, né, exatamente o que ele disse. Né? Não fique aí achando que Deus vai lhe dar sem você fazer sua parte, não. A palavra diz, prepara-se o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ele preparou o cavalo para a batalha e Deus deu a vitória dele. Né? Então, siga esse exemplo. Carlos Rebouças.advogado cristão no Instagram e Carlos Rebouças ADV em todas as demais redes sociais. Deus te abençoe. Sérgio, eu queria dizer para você o seguinte. Agora você ganhou um amigo novo aqui, o Carlos Marcieri, viu? É uma honra. É uma honra eu tê-lo aqui, com essa história linda, com essa vontade de transformação. Isso eu, como empreendedor, sempre tive. E isso a gente gosta de levar para o público em casa, né? Cara, que você alcance muito mais alto ainda. E você tem um novo amigo aqui, Carlos Marcieri. Obrigado por ter vindo aqui contar a sua história. E vocês aí de casa, fiquem ligados. De terças e sexta, às 20h30, às 8h30 da noite. E domingo, a reprise às 18 horas, às 6 horas da tarde, aqui na nossa TV Metrópole. Obrigado.